O podcast Mulher Palestrante está no ar e seja muito bem-vinda aqui. Hoje a gente vai conversar sobre carreira, sobre inspiração, sobre os medos que talvez você tenha e como você pode deixar de lado isso para você conseguir crescer mais ainda. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, a advogada Fernanda Costa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, nesse podcast, falando um pouquinho da trajetória, da minha história, vai ser um prazer. Isso mesmo, a Fernanda é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes, da segunda edição. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o que tem aqui dentro, sobre o que ela traz de ensinamentos. Vamos começar perguntando, em vez de eu apresentar tanto a Fernanda, eu quero que você fale. Quem que é a Fer? Bom, a Fernanda, ela é filha do Criador. Isso é uma das questões que eu mais tenho trabalhado ultimamente. Quando eu entendi por que eu tô nesse mundo, de onde eu vim, por que eu vim, foi que mudou completamente o sentido de ver a vida. Então, como eu escrevi aqui já no livro, foi quando eu entendi que toda a rejeição que eu passei, né, na minha infância, tudo que eu tive, eu comecei a entender que eu não fui rejeitada, que Deus me criou, que Deus me fez, que Deus me planejou. Então, por que eu vou sentir rejeição? Se o meu pai maior foi quem me trouxe até aqui, me deu essa oportunidade de vida, né? Então, tudo começa com isso. Essa é a Fernanda hoje. Muito bem, a gente falando da Fernanda, que é advogada, que está sempre à frente de tantos processos para cuidar, de tantas histórias, tantas vidas. Como que você tomou a decisão de falar, é isso que eu quero me tornar advogada? Na verdade, a advocacia, ela veio sem eu entender muito o que era. Eu tinha uma prima que estava fazendo a faculdade de Direito e achou que eu tinha perfil para ser advogada também. E me convidou. Me explicou o que era, me explicou como funcionava a carreira. E aí eu resolvi prestar o vestibular e aí estou aqui hoje, há 20 e poucos anos já como advogada. Então não foi uma profissão que eu desejei na minha adolescência, na minha infância, mas veio por uma oportunidade e eu busquei, fui atrás e estou aqui hoje. E hoje você atua em qual área dentro da advocacia? Na verdade, hoje no escritório, eu atuei durante 19 anos com direito bancário, como civilista. E hoje eu estou mais à frente da administração do escritório. Então, eu estou à frente de projetos, à frente até do marketing, trabalhando um pouco nessas estratégias. Então, eu estou mais na administração e não estou efetivamente como advogada ou atuando efetivo. Hoje nós temos outros advogados que trabalham conosco. Então, eu estou mais à frente de administrar pessoas e a empresa. E uma das partes que você falou que você fica à frente da administração é a parte do marketing, que eu acho que é interessante. Sim. Até para quem é advogado, que acaba também tendo algumas rejeições, alguns momentos que as pessoas não conseguem enxergar, que também Sim. precisam desse marketing, desse fortalecimento de marca. E você foi se especializando nisso. Sim, eu acho que hoje quem não tem a decisão de aparecer... Eu vejo que assim, a advocacia ainda tem muitos advogados que eles são muito retraídos. Então, essa questão do marketing tem um campo de oportunidades gigantesco, mas os advogados eles não têm, eles têm insegurança, têm medo, não querem aparecer por vários fatores. E eu acho que é um campo gigantesco de crescimento para o escritório, para a própria empresa, para o próprio advogado. Quando ele entende a necessidade de aparecer, entende a necessidade do marketing digital, tem um campo enorme de crescimento. Então, é um dos meios que eu hoje estou procurando atuar para a nossa empresa, para o nosso escritório, né, que eu tenho sociedade com mais algumas pessoas, e também para falar para outros advogados, para mostrar para eles que existe um campo de possibilidades, que eles podem crescer, que eles têm... quanto mais eles aparecerem, quanto mais eles ousarem aparecer, vai ser muito bom para a empresa e para o crescimento, para a autoridade, para o posicionamento. Então, eles precisam entender que existe um campo, só que eles têm receio, têm medo. E por que o medo? Medo de aparecer, julgamento, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão dizer de eu estar aqui
na frente da câmera, né? Pegando o celular, fazendo um vídeo. Você bem sabe que você trabalha com muitas mulheres hoje, empresárias, que morrem de medo disso. Mas esse medo de julgamento, ele é terrível. Então, você precisa quebrar essa crença, esse medo de até uma crença de merecimento, uma crença de não dar conta, de não ser capaz de fazer, porque quando ele quebra essa crença, ele vê que tudo fica muito mais fácil, ele aparecendo, pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas, então quando ele resolve aparecer, quando ele resolve estar à frente do teu negócio, demonstrando autoridade, demonstrando um excelente posicionamento, tudo muda. Os clientes começam a aparecer, os clientes começam a dar mais credibilidade, né? Então, é um meio hoje que eu gosto muito de falar, é uma situação que eu gosto de falar, porque eu vejo que existe um campo muito bom de visualização, enfim, de crescimento. E como você falou da parte das crenças que as pessoas têm e que travam, é interessante a gente falar disso, que não é só na área da advocacia, isso acontece sempre, e talvez quem está nos assistindo também pense assim, nossa, mas será que eu teria coragem de sentar para gravar um podcast, por exemplo? E tudo vem da decisão. Assim também foi que você começou a ser convidada para dar palestras, convidada para estar em lugares que até você às vezes pensou, será? E assim você foi trazendo o seu conhecimento. Então é interessante a gente trazer dicas sobre isso. Tudo tá aqui na nossa mente. Exatamente, a mentalidade. Eu tinha muito receio, muito medo, até por conta das rejeições que eu tive. Eu não acreditava em mim. Eu sentia que eu não era capaz. Mas, por outro lado, qual que é o significado? Você já sabe o significado do seu nome? Você sabe? Eu tô tentando lembrar. Pera, não me lembro. Você sabe qual que é o significado do meu nome? Qual que é? Ousada. Ousada para buscar a paz. E ao mesmo tempo que eu tinha essas crenças de não merecimento ou de rejeição, ao mesmo tempo eu tinha essa ousadia. Porque por mais que às vezes não se identifique com o nome, eu me identifico que eu tenho essa ousadia. Então, na faculdade mesmo, sempre que tinha algum trabalho para fazer, para apresentar, eu morria de medo do julgamento, mas eu ia e fazia. Então, eu ficava sempre trabalhando com o medo de fazer, a insegurança de fazer, com a rejeição das pessoas, mas ao mesmo tempo, não, eu quero fazer, eu preciso estar à frente, porque senão eu vou ser mais um, né? Eu preciso tentar me destacar. E, então, eu sempre trabalhei com essas duas vertentes. E até procurar hoje a fazer a mentoria, a buscar melhorar minha comunicação, a fazer palestras, a escrever o livro. Então, tudo isso foi... Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, se você não tomar essa atitude da tua capacidade, atitude de fazer, é você por você mesmo. Sim. Não adianta querer esperar que o outro vai fazer, ou vai cair do céu, ou Deus vai fazer por você. Deus vai te dar as oportunidades, mas Ele não vai fazer por você. Se você não for atrás, as coisas não acontecem. Então, eu sempre trabalhei com a rejeição, com o medo, insegurança, mas não, eu sou ousada, eu vou fazer. Então, eu tremia igual palestra. Primeira vez que eu fui falar, eu tremia. Mas com o tempo a gente vai ganhando essa confiança. Com o tempo você vai ganhando essa credibilidade em você mesmo. Então, para mim, sempre foi essa mistura de sentimentos. Tô com medo? Tô, mas eu vou fazer. Então, é por isso que hoje eu tenho algumas oportunidades. Hoje as pessoas me perguntam se eu apareço fazendo uma palestra, ou se eu apareço num vídeo, ou se eu apareço na internet. Como que você consegue? Faz. Simples e sabe, assim. até você falando que as pessoas perguntam como que você consegue, e muitas vezes as pessoas também têm muito desejo. E se a gente para analisar quantas pessoas que estão realmente aparecendo e quantas outras que poderiam usar o meio de comunicação, a internet, o digital para crescer, e às vezes são com poucas decisões. A principal delas é aparecer, que foi o que você fez. E eu acredito que uma das formas de fortalecer mais ainda é fortalecendo a nossa marca. Sim. Quem é a Fernanda? Como ela quer ser vista? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que você também dá palestra sobre esse tema. Sim. Eu acho que a gente vai construindo isso com o tempo, né? Hoje, as pessoas... Hoje é o branding, né? Qual que é o teu branding? Hoje eu, Fernanda, gosto de praticar atividade física.
Hoje eu sou uma advogada que está à frente de alguns projetos do escritório. Hoje eu estou falando mais na internet, buscando mais conhecimento para isso. Mas para mudar tudo e construir esse branding, eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar. Eu fiquei 2, 3 anos buscando entender a mentalidade das pessoas, entender a minha mentalidade, entender o meu propósito, entender o porquê que eu tô nesse mundo. A gente tem uma oportunidade única aqui. É só isso, chega e faz. Então, se você não aproveitar essa oportunidade de vida que você tem, ela vai passar e você não vai fazer nada. Não é? Então, para construir esse branding, a Fernanda foi buscar o que fazia melhor para ela, o que faz sentido para ela, mental, corpo, espiritual. Para mim são as três vertentes, que a gente tem que estar bem com o nosso corpo, buscar ser saudável, né? Buscar fazer uma atividade física, porque lá na frente a gente vai colher todos os frutos disso. Por isso que hoje até eu criei uma atividade que é correr 5 km todos os dias. Então, eu me comprometi com isso. Por quê? Porque se eu não me comprometer, eu não vou fazer. Eu vou ficar arrumando desculpas. Então, hoje eu já tô no 20 e poucos dias já, que eu tô todos os dias correndo 5 km, pelo menos. Tem dia que faz um pouco mais, mas menos que isso eu não faço. Só que assim, se eu não me comprometer com isso, ninguém vai fazer por mim. Certo. Não é? Então é um compromisso com a gente mesmo. Senão a gente fica arrumando desculpa pra tudo. Então, é fazer uma atividade física, é trabalhar o meu mental. Todas as crenças que eu te falei que eu tenho, que eu tive, né? Não tenho mais. Tô trabalhando ainda, mas a gente foi tentando identificar. Eu fui tentando identificar, fui buscando estudos, fui buscando mentoria, fui buscando ler muitos livros sobre isso, para ir destravando tudo aquilo que me travava. Então hoje, se eu ver a Fernanda de 3, 4 anos atrás e ver a Fernanda de hoje, eu sou completamente diferente. Eu jamais estaria aqui hoje fazendo um podcast, eu jamais estaria aqui escrevendo um capítulo de um livro, fazendo palestra. Eu não tinha essa capacidade toda. Mas hoje eu busquei conhecimento, busquei pessoas melhores que eu nos assuntos que eu queria melhorar. E aí eu fui crescendo. Tá na hora da Fernanda abrir a agenda de mentora para ajudar outras pessoas, né, Fer? Quem sabe aí, né? Temos esse projeto. E eu acho que tudo que a gente sabe, a gente consegue agregar a outras pessoas, né? Então, essa busca de conhecimento também é para isso, para servir, para transbordar, para ensinar outras pessoas também. E aqui no capítulo da Fernanda, que é o título Acaso Não Existe, a frase que eu sempre trago aqui nos podcasts, sempre trago as frases do livro, né, e dos livros. As pessoas não têm como inspirar os outros se não forem elas mesmas inspiradas. Garbiñe Gallo. É verdade. Porque até essa frase que você trouxe é o que você representa. Você falou que muitas pessoas olham e falam, nossa, Fernanda, como que você consegue? E com certeza elas pedem ou dicas ou querendo saber como que você fez, como que você tomou a decisão. E aqui no capítulo você conta um pouco da sua trajetória, desse seu papel que você contou, da questão da rejeição. E às vezes só precisa de alguém que fala, vai lá e faz, confia em você mesmo. Sim. É isso. Há muito tempo eu sofri com essa rejeição. Eu me questionava, porque eu tive rejeição paterna, né? Você já sabe da minha história, enfim. Eu fui criada somente pela minha mãe. Meu pai não me rejeitou desde que minha mãe engravidou. E eu não tive contato com ele nunca. Hoje ele nem é mais vivo, enfim. Só que eu lidei a vida inteira com essa rejeição. Porque eu ficava questionando. Por que comigo? Por que todo mundo tem pai e eu não? Por que eu tenho que teve que ser comigo? Então eu questionava Deus por isso. Mas eu só consegui, assim, todos os meus comportamentos eram com relação a isso, desses questionamentos. Tive relacionamentos abusivos emocionalmente, eu me sujeitava a isso, então eu deixava. Por quê? Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo para não ser rejeitada de novo. Só que isso é um comportamento totalmente inconsciente, né? Eu não tinha noção disso, eu fazia sem saber o que eu estava fazendo. E eu só consegui mudar quando eu tive consciência dessa mudança, consciência do que eu precisava mudar. Foi quando, lendo um livro, eu entendi, que é um livro sobre propósitos, que eu entendi que eu não tive rejeição, e até comentei agora há pouco com você,
que meu pai maior era Deus. Então ele não me rejeitou. Ele me quis, ele me planejou, ele me trouxe ao mundo, ele me deu vida. Então por que eu estava questionando ele? Sendo que era ele que tinha me dado tudo isso? Então para, né? Aí eu tive essa consciência. Eu falei, que isso, Fernanda? Para, você tá louca? Para de se questionar. E essa mudança de comportamento fez todo sentido para minha vida. Todo sentido. Então hoje eu busco inspirar outras pessoas com a minha história, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu tive que aprender, com aquilo que eu tive que ressignificar, né? E é por isso que eu coloquei essa frase. Porque se eu não for inspiração para mim mesmo, como eu posso ser para outras pessoas? E foi o que aconteceu até contigo. Quando eu vi você no primeiro evento que eu fui lá no Estação, e né, a gente já conversou sobre isso, que eu vi você no palco, eu falei, meu Deus, que máximo aquilo que ela faz. Eu quero me aproximar dela porque é muito legal o que ela faz. Então, você me inspirou. Então, você me inspirando, eu também quero inspirar outras pessoas. E isso é um ciclo, né? É um ciclo. A gente vai crescendo e vai construindo toda a nossa inspiração. E agora me conta, você trouxe aqui a história, mas como foi para você deixar o seu legado através da sua história num livro? Foi transformador. Escrever a nossa história, falar um pouco sobre ela, escrever e abrir para outras pessoas, ele cura. Para mim foi uma cura. Quando eu comecei, eu parei. Quando até a gente começou a ter que escrever o livro, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar toda a minha história. Né? Porque a gente no dia a dia vai esquecendo da nossa história, a gente não fica falando sobre ela. Então, vai deixando de lado, num potinho ali. E aí, quando eu tive que escrever o capítulo, eu tive que voltar tudo. Foi doído? Foi sofrido. Relembrar de tudo, voltar no tempo. Mas foi um processo de cura também. As primeiras vezes que eu falava sobre isso, eu sempre chorava. E hoje eu falo, né? Não tô chorando. Hoje eu falo sobre isso tranquilamente. Por quê? Porque o livro me ajudou a curar, a ressignificar, a entender o porquê da minha história. Se eu tenho uma história, eu sou única. Essa história só diz respeito a mim, né? Tudo que aconteceu, tudo que viveu foi para ser a Fernanda que eu sou hoje. Para construir a Fernanda que é hoje, que tá aqui. Com toda essa história, com toda essa melhoria, esse crescimento, essa evolução. Então, eu não tenho problema com nada do que passou. Hoje eu ressignifiquei tudo, entendi os propósitos de Deus e é isso. Só tende a crescer e a melhorar a cada dia. E eu sempre conto sobre o livro. Temos aqui 20 histórias de mulheres, 20 histórias de mulheres que trazem a sua trajetória, que tem a foto de todas. E é um orgulho ter a Fernanda também aqui com a gente. Fernanda, talvez muitas pessoas que estão aqui nos assistindo também ou estão vivendo isso, ou já passaram por isso, da questão da rejeição, e não têm essa coragem de se expor. O que você falaria para elas? Olhe para dentro de você mesmo, entenda a tua história, entenda a tua identidade, e a rejeição de Deus nunca veio, nunca vai existir. A gente tem que entender quem nos deu a vida. E se ele nos deu a vida é porque ele tem planos para nós, né? Então a rejeição, na verdade, ela nunca existiu de fato de quem deveria existir. É isso. Então só acredita em você mesmo. Se você tem sonho, vai e faça, corra atrás dos seus sonhos, porque eles não caem do céu. E confia a tua vida em Deus. Ele te deu a vida e ele vai te dar tudo que você precisar para realizar os teus sonhos. Olha só, uma mensagem especial. Muito obrigada pela caminhada juntos. Parabéns pela sua história. Obrigada por contar um pouquinho aqui e com certeza inspirar outras pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar construindo essa amizade contigo, né? De algum tempo aí já. Mas para mim é muito importante estar aqui. Fico muito feliz, para mim também. Para vocês que querem ter o livro Mulheres Palestrantes, é só entrar em contato com a nossa escritora Fernanda. Ela tem as cópias do livro para vocês. E para conhecer mais sobre os projetos do Mulher Palestrante, é só entrar no nosso Instagram, @mulherpalestrante. Quer vir aqui gravar podcast? Quer escrever um livro? Quer dar palestra? Quer aprender a dar palestra? Entre em contato com a gente. Combinado?
Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio do podcast Mulher Palestrante.